Olá, boa noite. Boa noite. Juiz mantém na prisão Gedel Vieira Lima, do PMDB. Ao saber da notícia, o ex-articulador político de Temer chorou. Na Câmara, presidente da CCJ rejeita a ida de Janot para debater denúncia contra Temer. No Senado, o Conselho de Ética arquiva processo de cassação de Aécio Neves, do PSDB. Proposta de delação de Eduardo Cunha já tem mais de 100 anexos e deve atingir o presidente e seus ministros. Condenado a mais de 40 anos de prisão, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, abre mão de mais de 20 milhões de euros mantidos no exterior. E Polícia Federal confirma fim da força-tarefa dedicada apenas à Lava Jato em Curitiba. O governo nega que decisão vai reduzir o volume das investigações, mas o Ministério Público Federal diz que é retrocesso. Polícia Federal confirma o fim da força-tarefa dedicada apenas à Operação Lava Jato em Curitiba, mas diz que a ideia é otimizar e não reduzir o volume das investigações. Em nota, a Polícia Federal afirmou que os grupos de trabalho que se dedicavam às operações Lava Jato e Carne Fraca passam a integrar a Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas. A Polícia Federal garante que a medida visa priorizar ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário, uma vez que permite o aumento do efetivo especializado no combate à corrupção e lavagem de dinheiro e facilita o intercâmbio de informações. A equipe da Força-Tarefa chegou a ser composta por 9 delegados e atualmente estava com apenas 4, além de ter tido o número de agentes, escrivães e peritos diminuído. Agora eles vão dividir casos da operação com outras investigações. Em outra nota, a Polícia Federal disse que, com a nova sistemática de trabalho, nenhum dos delegados atuantes na Lava Jato terá aumento de carga de trabalho, mas, ao contrário, ela será reduzida em função da incorporação de novas autoridades policiais. O número de policiais dedicados a essas investigações chega a 70. Segundo a Polícia Federal, a ideia da mudança foi do coordenador da Lava Jato, delegado Igor Romário de Paula, e do superintendente regional, delegado Rosalvo Franco. O Ministério Público Federal chamou a decisão da Polícia Federal de retrocesso. Segundo a Procuradoria, a alteração prejudica as investigações da Lava Jato e dificulta a eficiência com que se desenvolveram até recentemente. O Ministério Público afirma que o efetivo da Polícia Federal na Lava Jato, reduzido drasticamente no governo atual, não é adequado à demanda e que hoje o número de inquéritos e investigações é restringido pela quantidade de investigadores disponível. Segundo os procuradores, há ainda uma grande lista de materiais que precisa ser analisados e não há condições para este trabalho ser feito. A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, acusado de atrapalhar a investigação de fraudes na Caixa Econômica Federal. Um dos mais próximos aliados do presidente Michel Temer, Gedel foi preso na segunda-feira, na Bahia. Durante a audiência de custódia com o juiz federal Valisney de Souza Oliveira, a defesa de Gedel pediu a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, como o uso de tornozeleira. Mas o pedido foi negado. Gedel negou a acusação de ter atuado para atrapalhar as investigações da Operação Cui Bono, que apura supostas fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco entre 2011 e 2013 no governo Dilma Rousseff e, de acordo com as investigações, manteve a influência sobre a instituição financeira desde que Temer assumiu a presidência. No depoimento, Gedel destacou sempre ter colaborado com a Justiça. E tenho a crença inabalável, a convicção, que em nenhum momento, meritíssimo senhor procurador, eu tomei nenhuma atitude que pudesse ser de longe interpretada como embaraço à justiça ou dificultação de investigações, muito ao reverso. O ex-ministro confirmou ter falado por telefone com a mulher do doleiro Lúcio Funaro, Raquel Pita, pelo menos 10 vezes no último ano. Para o Ministério Público, Gedel tentou impedir uma delação de Funaro, também investigado por suspeita de envolvimento nos desvios da Caixa. Gedel disse, no entanto, que tratava somente de assuntos de família com a mulher de Funaro. Em nenhum momento o conteúdo da alegação foi pressão, delação, se quer saber do marido.
O juiz determinou que a polícia ouça em depoimento a mulher de Funaro e faça perícia no celular dela para saber se houve algum tipo de pressão para evitar a delação do doleiro e também para verificar se Gedel realmente ligou para ela. Gedel foi preso na segunda-feira em Salvador, na Bahia, onde mora, e levado para Brasília. Ao final do depoimento de quase 1h30, o ex-ministro chorou ao ouvir que vai permanecer na prisão por tempo indeterminado. No entanto, o juiz disse que deve avaliar novamente o pedido de soltura de Gedel na semana que vem. Presidente Temer embarca para a Alemanha e, em vídeo postado na internet, ignora a crise política e diz que a semana foi de boas novas. Na Câmara, o presidente da CCJ rejeita a ida do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de ministros e do delator Joesley Batista para debater a denúncia contra o presidente. O presidente da CCJ na Câmara, Rodrigo Pacheco, decidiu rejeitar os pedidos da oposição. O deputado Alessandro Molon, da Rede, disse que vai recorrer da decisão. O relator Sérgio Sveiter defendia a ida de Janot na Câmara. O parecer da denúncia será lido na CCJ na segunda-feira. O próprio Rodrigo Pacheco já trabalha com a hipótese de que os deputados entrem com pedido de vista, o que pode atrasar a discussão para a quarta-feira. Até o início dos trabalhos na CCJ, o governo vai continuar fazendo contas. Cada voto é visto como decisivo, um pesadelo que esbarra em uma possível traição coletiva. O medo é que os deputados da conturbada base de apoio possam mudar de lado. Alguns do PSDB, por exemplo, já são dúvida. Aliás, o partido avalia que o resultado na CCJ pode dar o tom para uma eventual saída definitiva do governo. Enquanto isso, o governo sofreu um duro golpe. Jarbas Vasconcelos, PMDBista histórico e ex-governador de Pernambuco, declarou que votará a favor da denúncia. Ele é o primeiro deputado do PMDB, partido do presidente, a declarar voto contrário a Michel Temer. Vasconcelos, que até então estava no time dos indecisos, diz que considerou a denúncia grave com elementos robustos. Sem demonstrar abatimento, em evento de apresentação das novas regras do FIES, o presidente voltou a criticar os que o acusam. O que mais se verifica muitas vezes é a tentativa de desarmonizar os poderes do Estado. E isso, meus amigos, isto é um crime contra o Estado democrático e de direito. Isto só passa pela cabeça daqueles que, na verdade, acham que são autoridades iluminados por uma centelha divina. Depois do discurso, Temer embarcou para a Alemanha, onde participa da cúpula do G20. Como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, também está em viagem para o exterior, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, assume interinamente a presidência da República. Assim que Temer embarcou, o governo publicou na internet um vídeo em que o presidente ignora a crise política e destaca apenas números positivos da economia. Podem ter certeza, não estamos ocupados somente com as pedras no caminho. Estamos fazendo a tarefa de casa, estamos fazendo a travessia. Proposta de delação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já tem mais de 100 anexos e atinge o presidente Michel Temer e seus principais auxiliares. Cunha escreve os anexos à mão, da cela onde está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o jornal, a delação do ex-presidente da Câmara deve envolver diretamente Michel Temer, os ministros da Secretaria-Geral, Moreira Franco, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o senador Romero Jucá, todos do PMDB. Com eles, Cunha fazia parte do chamado núcleo duro da legenda. Todos já são alvos de investigações da Lava Jato e, de acordo com a Folha, Cunha teria provas sólidas das acusações que deve delatar. A negociação com a Procuradoria-Geral da República já estaria avançada e o conteúdo considerado satisfatório. A expectativa é que Cunha entregue os documentos já na próxima semana. Oficialmente, o advogado do ex-deputado Délio Lins e Silva Júnior nega o fechamento do acordo. Na Lava Jato, Eduardo Cunha já foi condenado a mais de 15 anos de prisão, acusado de receber propina na transação da compra de um campo de petróleo em Benim, na África.
Outra fonte de preocupação para o Palácio do Planalto é a delação de Lúcio Funaro, operador financeiro de Cunha e do PMDB. Ontem, o doleiro foi transferido da Papuda para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. Em depoimento à PF, Funaro disse que Temer sabia dos esquemas de corrupção montados na Petrobras e na Caixa Econômica Federal para abastecer o PMDB. Se as delações de Cunha e Funaro forem adiante, elas devem embasar uma nova denúncia contra Temer por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cunha também deve detalhar a cobrança que fez ao presidente Temer se ele sabia da propina paga a Moreira Franco no esquema do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa, incluindo no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, estado que já foi governado pelo ministro. No governo Lula, Moreira Franco foi vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal. A pressão sobre Temer está registrada numa das perguntas em que o ex-deputado mandou ao presidente no processo em que Cunha é réu, acusado de receber propina do esquema na Caixa Econômica Federal. Convocado como testemunha de defesa do ex-deputado, Temer ainda não respondeu aos questionamentos. E essa não foi a primeira vez que Cunha tenta emparedar Temer. No ano passado, ele questionou o presidente sobre indicações para a Petrobras, disputas internas e divisão de poder no PMDB. Na época, Sérgio Moro vetou algumas destas perguntas. O juiz entendeu que foram consideradas inapropriadas, porque não tinham relação com a ação penal em que Cunha era processado. E hoje, o presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati, disse que o Brasil precisa de estabilidade e que não dá para viver cada hora uma crise nova. A declaração foi interpretada como um aceno à possibilidade do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, assumir a presidência caso a denúncia contra Temer siga adiante e ele seja afastado do cargo. Tasso admitiu que está conversando com todas as legendas sobre o assunto e demonstrou preocupação com as delações do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do doleiro Lúcio Funaro, que podem, segundo ele, levar o país ao caminho da ingovernabilidade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer está aborrecido. O auxiliar do presidente conta que ele se considera injustiçado. Reclama da imprensa que não reconhece os seus feitos, queixa-se da Procuradoria, que atrapalha o seu sucesso. Temer diz que herdou de Dilma o caos e, com coragem, tirou o país do buraco. Mesmo reservadamente, o presidente fala de si mesmo como se fosse um ser especial. Não é o cinismo de Temer que espanta. O que assusta é que ele acredita mesmo que tem uma missão de inspiração divina e, portanto, indiscutível. Antes de viajar para a reunião do G20 na Alemanha, Temer jogou na internet um vídeo ufanista. Nele, enumerou as conquistas que se auto-atribui e disse que o Brasil já é outro. Ele tem razão. Quando Temer assumiu, referia-se a Lava Jato como uma referência a ser protegida. Hoje, os seus ministros e apoiadores estão presos ou sitiados por inquéritos. E o presidente é denunciado por corrupção. Temer cometeu o erro primário de imaginar que poderia governar de costas para a ética e acha que não se deve comprometer a salvação do país por algo tão supérfluo como a moralidade. Boa noite. Condenado a mais de 40 anos de prisão em processos da Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, abre mão de fortuna de mais de 20 milhões de euros mantida em contas no exterior. Apesar de estar preso desde 2015, só agora Renato Duque resolveu devolver a propina que diz ter recebido quando era diretor da Petrobras. Ele foi responsável pelo setor de serviços. Em delação premiada, confirmou que empreiteiras pagavam o suborno para ter vantagens em processos de licitação em obras. Renato Duque abriu mão de 20 milhões de euros, uma fortuna de quase 80 milhões de reais, que já estava bloqueada, mas era mantida em conta bancária na Europa. O documento assinado por Duque autoriza a repatriação desses valores pelo Ministério Público Federal. Em petição ao juiz Sérgio Moro, a defesa de Duque registra que o ex-diretor renuncia a qualquer direito sobre os valores depositados em contas bancárias na Suíça e em Mônaco, registradas em nome de offshores, esquema que os políticos usavam para desviar dinheiro do país.
Investigado na Operação Lava Jato, ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, em 2 processos julgados em Curitiba. Em maio deste ano, Duque prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro e disse que teve 3 encontros com o presidente Lula após deixar a Petrobras. O ex-executivo da estatal revelou ao magistrado que o petista tinha pleno conhecimento do esquema de desvios que funcionava na empresa. Eu tive, após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Nesse encontro de 2012, para mim ficou muito evidente, fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas. Eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula e Vaccari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vaccari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. Na época da denúncia, Lula divulgou nota afirmando que o depoimento de Duque era mais uma tentativa de fabricar acusações em troca da redução de pena na Lava Jato. Segundo a defesa do ex-presidente, como não conseguiram produzir nenhuma prova, depois de 2 anos de investigações, restou aos acusadores apelar para a fabricação de depoimentos mentirosos. Conselho de Ética decide manter arquivado o processo de cassação contra o senador Aécio Neves, do PSDB. Por 11 votos a 4, os senadores do Conselho de Ética mantiveram a decisão do presidente do colegiado, senador João Alberto, do PMDB, e decidiram mandar para o arquivo o pedido de cassação do tucano. Citado na delação da JBS Friboi, Aécio Neves é acusado de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Aécio diz que o montante seria usado como pagamento de sua defesa na Lava Jato. Mas o Procurador-Geral da República afirma que o dinheiro era pagamento de propina. Com as acusações, o tucano ficou afastado do mandato e das funções por mais de 45 dias. Ele retornou ao Senado na terça-feira e na tribuna disse que foi injustiçado. Nós agimos aqui como juízes, nós somos juízes. E o juiz não pode agir sob pressão. Ele tem que agir o que diz, de acordo com o que diz os autos. E o que eu li, o que eu vi e que eu ouvi, me conscientiza que não existe absolutamente nada para condenar o senador Aécio Neves. Hoje, o autor da representação contra Aécio, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, protestou. Me parece que há 2 tipos de julgamentos. Um contra aqueles que não têm poder político no Senado e outros que têm o maior poder político no Senado. E na reunião do Conselho de Ética, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse que seus colegas foram pressionados para barrar a continuidade do processo de Aécio. Quem se opusesse enfrentaria uma enxurrada de representações que atingiria diversos partidos. Eu ouvi não só desabafos, como também ameaças veladas. E eu prefiro não falar em nomes. O líder do governo, senador Romero Jucá, negou. Se houve alguma ameaça ao senador Valadares, ele tem que ter a seriedade e a hombridade de dizer quem ameaçou. E nós vamos tomar providência se a ameaça ficar comprovada. Em nota, o senador Aécio Neves disse que a decisão do Conselho de Ética demonstra a absoluta inexistência de qualquer ato que possa ser interpretado como quebra de decoro parlamentar. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Depois que Aécio Neves foi avisado por seus companheiros da cúpula do PSDB de que a sua volta à presidência nacional do partido, depois de tudo que houve, é inviável, o seu substituto, Tasso Gereissati, que está na presidência nacional, deu uma entrevista definitiva, dizendo o seguinte, que Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, tem todas as condições para assumir a República nos 6 meses que Temer pode passar afastado, caso perca
a votação na Câmara e seja, de certa forma, afastado da presidência por 6 meses pelo Supremo Tribunal Federal. É algo parecido com o que aconteceu com a Dilma. E o que o Tasso fez em relação ao Aécio e ao Temer lembra muito o que eu vi, que foi o lançamento da candidatura do avô do Aécio, Tancredo Neves, numa reunião de governadores da Sudene, no Recife, quando ele foi apontado como União Nacional. Eu sei que o Rodrigo Maia não é o candidato favorito de muita gente boa, mas é o que temos para agora. O Temer está dependendo muito de Eduardo Cunha e Lúcio Bolonha Funaro não delatarem. Tudo indica que a delação dos dois vai sair e a situação dele vai ficar insuportável até quando ele voltar da Alemanha agora, depois dessa entrevista do Tasso. Então, eu volto terça-feira, direto ao assunto, conto com você aí, em Té. Há 23 dias não chove aqui em São Paulo. Com isso, a umidade relativa do ar está em torno dos 30%. Vamos ver como fica o tempo amanhã, com Mariana Armentano. A previsão para esta sexta-feira é de mais um dia de sol entre poucas nuvens em todas as regiões paulistas por causa da massa de ar seco que afasta qualquer chance de chuva. E os próximos dias aqui na capital ainda vão ter madrugadas frias e tardes fresquinhas. Olha só, nessa próxima madrugada a mínima vai ser de 12 graus e a máxima amanhã à tarde de 21 graus com bastante sol e tempo firme. No sábado faz até 22 graus à tarde e no domingo a máxima prevista é de 21 graus, só que com mais nebulosidade por aqui. O Senado encerrou a fase de discussão de apresentação de emendas ao texto da reforma trabalhista. O relator Romero Jucá, do PMDB, rejeitou todas as emendas ao texto. O líder do governo apresentou parecer rejeitando todas as 178 emendas apresentadas em plenário. Com isso, a reforma trabalhista, que está sob regime de urgência, tem condições de ser votada no plenário do Senado já na próxima terça-feira, conforme previsto pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, que assumiu hoje a presidência da República durante a viagem do presidente Temer à Alemanha. Eunício agendou uma sessão que vai começar logo de manhã e o primeiro tema será o encaminhamento da votação pelos líderes partidários. A rejeição de todas as emendas por parte de Jucá faz parte da estratégia governista de não realizar alterações à redação do projeto aprovado pela Câmara em abril. O acordo entre senadores da base e o Palácio do Planalto é deixar para Michel Temer fazer as mudanças nos trechos controversos da reforma quando sancionar o projeto. Com isso, as novas regras podem entrar em vigor mais rápido. Integrantes da base aliada afirmam que a reforma vai gerar empregos e diminuir a informalidade no país. Já parlamentares da oposição dizem que ela retira direitos dos empregados e pode precarizar as condições de trabalho. A reforma trabalhista mexe em pontos como férias, jornada, remuneração e plano de carreira, contribuição sindical, além de implantar e regulamentar novas modalidades de trabalho, como o home office. O volume de recursos depositados na caderneta de poupança superou o de saques em pouco mais de 6 bilhões de reais em junho. Este foi o melhor resultado para o mês de junho nos últimos 4 anos, informou o Banco Central. Já no acumulado dos 6 primeiros meses deste ano, foram registradas retiradas maiores do que depósitos, no total de 12 bilhões 290 milhões de reais da poupança. Mesmo com o saldo negativo, esse foi o melhor resultado para este período desde 2014. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A poupança andou em baixa por um bom tempo, perdendo para outras aplicações e até para a inflação. Mas a queda dos juros básicos é vantajosa para a poupança porque afeta mais as outras aplicações. A caderneta rende 0,5% ao mês mais TR.
As demais aplicações perdem mais rendimento, têm imposto, sendo que os fundos ainda têm taxa de administração. Uma taxa de 2% já faz com que os de renda fixa e os DI rendam menos do que a caderneta. O ganho acima da inflação pode até ter aumentado nessas outras aplicações. Só que na comparação, a poupança, que é mais simples, mais tradicional, acaba ficando mais atraente. E a continuidade do corte dos juros tende a aumentar a atratividade. Mesmo com a crise política, o mercado já conta com a manutenção do ritmo de corte dos juros pelo Banco Central. A Selic deve cair 1 ponto na reunião deste mês do Copom e fechar o ano em 8,5% ou um pouco menos. Tem um detalhe, se a taxa básica chegar a esse nível, a alegria vai diminuir um pouco. Vai ser acionado um gatilho que faz com que a poupança passe a render 70% da Selic, da taxa básica, mais a TR, para que não leve vantagem demais. O que não faz tanta diferença assim. Hoje daria 0,483% ao mês. Mas antes de correr para a poupança, é bom levar em conta o ganho real de outras aplicações. Entre os títulos do Tesouro, o IPCA mais juros, a antiga NTN-B, pode render inflação mais 5% ao ano, o que mesmo o imposto não se consegue em qualquer outro lugar. É só um exemplo. Eu volto na segunda. Até lá. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você, que agora é com o Rony Pon no Todo Seu. Neste domingo, 5h30 da tarde, você vai conhecer uma terapia legal para cachorro no São Paulo com Amor. Assista agora. Todo Seu.